Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é uma revisão do PAC 6 e do PAC 7. Então se você já respondeu e quiser conferir, ou então se você ainda não entregou seu material na escola e quiser fazer aqui junto, pega aí o seu PAC para a gente ir conferindo e relembrando esse conteúdo que a gente viu agora nessas últimas aulas. Então o PAC 6, ele veio trazer para a gente informações sobre os 5 sentidos. Então, só relembrando então os 5 sentidos, que é a audição, o olfato, o tato, a visão e o paladar. Então, o que a gente viu sobre visão, né, que tem as estruturas do olho externo e as estruturas internas do olho que a gente não consegue enxergar só de olhar. E entre essas estruturas que tem no olho, a íris é que controla a entrada de luz nos nossos olhos. Então, nessa imagem aí, ó, a íris é a que está de cor mais clarinha, aí, um cinza, um azul clarinho. Então, é ela que também é responsável pela cor dos olhos. Quando falta melanina, o olho fica clarinho. Então, o olho azul, o olho cinza, o olho verde clarinho, tem pouca pigmentação. E o castanho, o olho preto, é que tem muita melanina. E as pupilas, elas são as responsáveis por regular a entrada de luz e garantir a qualidade de nitidez da visão. Então, é outra estrutura que tem no olho, a pupila. Aqui na imagem a gente está enxergando que é a bolinha preta do olho, né? Essa parte mais escura que está bem ao centro dos olhos. No PAC 6, a gente também viu sobre as estruturas do ouvido, que ele é dividido em três partes, né? O ouvido interno, o ouvido externo e o ouvido médio. Então, trouxe aqui para a gente elaborar um pouquinho mais sobre o ouvido interno, as estruturas que fazem parte dele. Uma dessas estruturas que estão presentes no ouvido interno são os canais semicirculares, que eles são responsáveis pela manutenção do equilíbrio. Então, nessa imagem, os canais semicirculares é o que está aqui nessas voltinhas. São essa parte de cima dessa estrutura que está aí de azul. E os canais semicirculares, eles estão localizados na orelha interna. Outra estrutura é a cóclea, que ela faz parte da orelha interna. A cóclea é o que está aí na imagem, lembrando um caracol, né? Essa parte que fica enroladinha. E quando a gente escuta música muito alta, com foninho de ouvido, pode causar danos graves à audição. Então, afeta lá o tímpano, afeta a nossa estrutura da orelha interna, e a gente corre o risco de perder a audição. Por isso que a legislação brasileira, ela exige que quando trabalha num lugar que tem muito barulho, muito ruído, a pessoa que trabalha ali, ela tem direito ao equipamento de segurança. Ela tem que usar aquele equipamento de segurança no ouvido, o protetor auricular, para não perder a audição. No PAC 6, unidade 2, a gente viu um pouquinho sobre o sistema muscular. Então, o sistema muscular, junto com o sistema ósseo, né, vai formar um sistema locomotor, que é a integração desses dois sistemas, o esquelético e o muscular. Então, quando junta os ossos, as articulações, os músculos e as cartilagens, trabalhando juntos, eles produzem os movimentos. E os músculos, eles participam do processo executando a contração e o relaxamento para que haja alguma locomoção. E os músculos, eles estão relacionados também com a respiração. E aí, o que é responsável pela respiração, né, pela inspiração e pela expiração, é o diafragma. É um músculo que fica abaixo do pulmão, nessa região aqui, mais ou menos, do nosso corpo, lá de dentro, né, a parte interna. No PAC 6, unidade 2, a gente também viu sobre o sistema ósseo. Então, os ossos, eles são responsáveis pela, entre outras coisas, né, pela sustentação do corpo, proteção dos órgãos internos, apoio para a realização de movimentos. E esses ossos, eles recebem classificações dependendo da estrutura e da forma como eles se encontram. Então, eles são classificados em ossos longos, curtos, planos e irregulares. Então, nessa imagem, a gente consegue ver aí vários ossos, né, nesse desenho. E dentre esses ossos está o fêmur, que é o maior osso do corpo, que é o osso que vai ficar na coxa. É um osso longo, porque ele tem o comprimento dele é menor do que a altura, né? Então, o comprimento e a altura dele é diferente.
Então, o fêmur é considerado um osso longo. E uma curiosidade que está aí no seu plano de atividade em casa 6, unidade 2, é que no adulto observa-se um número menor de ossos quando a gente compara com a criança. Porque à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos unem-se. Então, quando é pequenininho, um exemplo é os ossos do crânio. Que quando a gente acaba de nascer, quando é bebezinho, até 3 anos de idade, tem essa parte do corpo aqui ainda com uma certa movimentação, né? Fica um buraquinho aqui que a gente chama de moleira. E quando completa 3 anos, a criança tem a calcificação daquele lugar e passa a ser um osso só, então, nos ossos do crânio. Mas isso ao longo da vida. Então, um bebê tem um número de ossos maior do que um adulto. No PAC 7, unidade 1, vocês estudaram sobre a estrutura da Terra. Então, está aí uma imagem mostrando um pouquinho do que a gente viu. Então, nessa imagem, está mostrando aí o que tem o número 1, é um núcleo interno. O que está com o número 2, em algarismo romano, nessa imagem está relacionado ao manto. O 3 é o núcleo externo e o 4 é a crosta. O núcleo, ele tem basicamente ferro e níquel. Tem outras coisas, mas em maior quantidade é o ferro e o níquel. E os terremotos e os tsunamis são melhor compreendidos com os estudos da estrutura interna da Terra. Então, foi conhecer mais sobre o terremoto, sobre o tsunami, depois que a gente entendeu que a crosta terrestre ela é formada por placas tectônicas que estão conjuntas aí no nosso planeta. Então, a partir da constatação de que a crosta terrestre ela é descontínua e fragmentada, que essas placas tectônicas que eu estava explicando, esses fragmentos correspondem à convecção do magma. Ou seja, quando essas placas tectônicas se movimentam ou se deslocam, abrem espaços por onde o magma sai lá do núcleo da Terra. Então, só foi entender melhor isso depois que entendeu que a Terra é formada por essas placas tectônicas. No PAC 7, unidade 2, a gente estudou um pouquinho sobre a estrutura da Terra também do lado de fora. Então, vocês estudaram um pouquinho sobre as camadas do lado de dentro e também sobre as camadas do lado de fora que formam a atmosfera. Na atmosfera, ela é dividida em 5 camadas. A troposfera é onde a gente está, é a mais próxima aqui da Terra, é onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, ou seja, de 0 até uns 15 quilômetros para cima, que é a troposfera, é onde vai ocorrer as chuvas, o vento, a neve. Acima de 10, 15 quilômetros não tem formação de nuvens, não tem vento, não tem esses fenômenos meteorológicos. A estratosfera é a camada que fica acima da troposfera. Ela tem mais ou menos 50 quilômetros, ela tem baixo fluxo de ar e possui pouco oxigênio. Então, recentemente, teve uma pessoa que pulou, né, na estratosfera, mas para que ela conseguisse essa proeza, ela precisou de equipamentos. Então, precisou ter oxigênio, porque lá tem pouco oxigênio. Essa camada aqui que está de azul um pouco mais claro. O que está de roxinho na imagem é a mesosfera, é a região mais fria da atmosfera. Acima dessa camadinha roxa está a termosfera, que é a camada que está carregada de eletricidade, e por isso reflete as ondas de rádio. Então, chega muita radiação do Sol nessa região, e essa radiação faz com que as ondas de rádio façam uma curva e volte lá para nós. Então, ela sai da emissora de rádio, vai até a termosfera, ela vira, encontra esse excesso de radiação que está vindo do Sol, aí vira e vai até as nossas casas, nos nossos rádios. E a exosfera é a última camada da atmosfera. Exo significa para fora, então é formada principalmente pelos gases hidrogênio e hélio, é a camada mais externa da atmosfera. No PAC 7, unidade 1, a gente estudou um pouquinho sobre os solos. Então, a gente viu que para formar o solo demora milhares de anos. E como é que é a formação desse solo? A gente chama de intemperismo. Então, o vento, as variações da temperatura, o calor, o frio, a água da chuva, são os fatores que vão provocar esse intemperismo. Então, vai pegar a rocha matriz
e vai fragmentar ela em pedaços bem pequenos que vai formar os solos. Isso demora milhares de anos, essa fragmentação das rochas. A gente viu no PAC 7 também as rochas, no PAC 7 unidade 2, e a classificação dessas rochas. Então aqui em cima tem um exemplo de uma rocha metamórfica, que nessa imagem aí a gente está vendo um micaxisto. Outros exemplos de rocha metamórfica é a gneiss, a ardósia e o mármore. Então a rocha metamórfica ela é originada a partir da transformação de uma rocha já pré-existente, sob a ação de altas temperaturas e pressões. Ela sofre um metamorfismo, por isso ela recebe esse nome de metamórfica. Essa segunda imagem, a gente está vendo um granito, é um exemplo de granito, é uma rocha magmática. Outros exemplos é a pedra pome e o basalto. Então ela é originada a partir do resfriamento e solidificação do magma. Então recebe o nome de magmática porque a origem dela é o magma. E tem as rochas sedimentares, nessa imagem aí é um conglomerado. Além dele ainda a gente também tem outros exemplos, que é o arenito, o argilito e o calcário. E elas são originadas dos fragmentos de outras rochas, que se depositaram em camadas que se compactaram. Então, é fragmento de rocha que se uniu e virou as rochas sedimentares. Aqui na nossa região tem muitas rochas sedimentares. Tem extração aqui, né, na nossa região de uma pedra que chama Pedra de São Tomé. Quando a gente passa a mão, solta uma areinha na mão, porque ela é formada de fragmentos de areia. Sexto ano, espero que vocês tenham revisado aí o PAC 6, o PAC 7. Espero ter contribuído para vocês conseguirem responder essas atividades. Se ainda ficou em dúvida com alguma coisa, reveja as nossas aulas ou entre em contato com o seu professor de ciências. Até a próxima aula, pessoal. Até mais.